Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 10 de maio de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse mais um vídeo da série A Inteligência de Jesus, o quarto vídeo. Estou aqui mostrando trechos e analisando a inteligência de Jesus. O médico brasileiro, psiquiatra Augusto Cury, fez uma coleção sobre Jesus com o título Análise da Inteligência de Cristo, com 5 volumes. Aqui é o quinto. Eu tenho aqui em casa os 5 volumes. Muito bem. Aqui na página... Aqui na página 20 de seu livro, o Augusto Cury escreve assim, abre aspas, a inteligência de Jesus era assombrosa, falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Então diz o Augusto Cury que a inteligência de Jesus era uma coisa assombrosa, uma inteligência fora de série. E estamos analisando aqui essa inteligência de Jesus. E vamos aqui trazer mais uma passagem bíblica. Ontem mostrei sobre a loucura. Um cidadão, uma pessoa doida, uma pessoa louca. Falei isso aqui ontem. E no mundo antigo, as pessoas que não tinham o conhecimento acerca desse problema, loucura, deficiência mental, o homem antigo, ele pensava que um louco estava possuído pelo demônio. Isso é ignorância, falta de conhecimento sobre uma enfermidade, chamada loucura. E Jesus também pensava assim, porque a mente de Jesus era a mente de um homem do século I, na Palestina, uma região marcada pelo analfabetismo e pobreza extrema há 2000 anos. Então, é fácil você ver que a inteligência de Jesus é a inteligência de um homem do século I. Nada mais do que isso. Quando Augusto Cury diz que a inteligência de Jesus era uma coisa assombrosa, isso aí é apenas uma afirmação do Augusto Cury que não tem respaldo algum no Novo Testamento. Entendeu? E agora vou trazer mais um exemplo. É sobre, gente, a epilepsia. Eu falei isso aqui ontem. É sobre a epilepsia. No mundo antigo, da mesma forma, as pessoas pensavam que uma pessoa, durante um ataque epiléptico, as pessoas pensavam na época, há muitos anos, por causa da ignorância, desconhecimento, as pessoas pensavam que uma pessoa sob ataque epiléptico, essa pessoa estava possuída pelo demônio. Porque o ataque epiléptico é uma coisa feia. Eu disse ontem que conheço uma mulher chamada amiga minha, que mora em Fortaleza, chamada Irene. A Irene, ela tem problemas, e aí, epilepsia. E eu vi 2 ataques, eu vi 2 surtos epilépticos lá em Fortaleza, quando eu morava lá, até 1984. A Irene, eu conheci a Irene em Sobral. Ela morava perto de minha casa.
eu muito pobre e ela na classe média, a Irene novinha ainda, com 16 anos, 17, morena bonita, ela parece muito, e principalmente na juventude, ela parecia muito com a cantora Perla, cabelos longos, morena bonita. E ela era minha vizinha lá em Sobral. E eu, muito pobre, eu tinha um gravadorzinho com aquela fita cassete, BASF, fita cassete. E um gravadorzinho pequeno, que minha mãe, com muito sacrifício, comprou em longas prestações. Nós éramos muito pobres, lá em Sobral, sempre morando em casa de aluguel, etc. Então a Irene morava perto de mim, lá em Sobral. Aí eu comprava, a minha mãe me dava um dinheirinho, eu comprava uma fita cassete, BASF, lembro-me ainda. Aí eu levava até a casa da Irene, porque ela tinha um sistema de som de primeira qualidade. Era 3 em 1, 3 em 1. Era aquela radiolazinha, né? Radiola, o rádio e também o gravador. Então ela pegava discos e passava para mim, para a minha fita, para que eu ouvisse as canções em meu pequeno gravadorzinho. Então a Irene era assim, pessoa maravilhosa, e é maravilhosa. Aí, em 75, minha família foi morar em Fortaleza, dezembro de 1975. Eu estava com 19 anos de idade. Fomos morar em Fortaleza. Depois de 6 anos, a Irene e a família dela, a mãe dela, pai, também foram morar em Fortaleza. E a nossa amizade continua até hoje. Em Fortaleza, depois de muitos anos, é que apareceu aí a epilepsia nela. Ela era uma pessoa saudável, mas aí surgiu a epilepsia. E até hoje a epilepsia está com ela. E ela toma remédios aí controlados todos os dias. Mesmo assim, ainda vem ataques epilépticos, surtos epilépticos. Então eu vi por 2 vezes, eu vi a Irene, lá na casa de minha mãe, em Fortaleza, ali sofrer 2 ataques epilépticos. Eu estava lá. Uma coisa horrível, gente. Eu estava conversando com ela, normalmente, e de repente ela apagou totalmente. Parece que alguém a havia empurrado. Ela caiu, foi ao chão. Ela estava comigo. Ela estava em pé. Eu conversando normalmente com ela. Ela caiu, apagou, desmaiou. Quando ela cai ao chão, ela começa a tremer. A tremer, é uma coisa feia. Com os olhos fechados e ela trincando os dentes. Ela trincando os dentes, coisa horrível. E, além disso, espuma saindo pela boca da Irene. Espumas saindo pela boca, que coisa mais feia do mundo. E, incrível, isso aí durou mais ou menos, eu acho que 1 minuto ou mais. 1 minuto ou mais. Ela tremendo sozinha, com os olhos fechados, inconsciente, com a boca espumando e travando os dentes. Coisa horrível. É um espetáculo muito feio e você não pode fazer nada. E eu fiquei só olhando. Depois de um certo tempo, ela voltou a si. Ela abriu os olhos como se tivesse levado uma surra. E ela, coitada, dizia que estava com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra, toda quebrada. E ela se levantava e voltava a conversar com a gente de forma calma. Ela não tinha consciência de que havia sofrido um surto epiléptico. Ela não tinha essa consciência. O epiléptico não tem essa consciência. Ele não sabe que caiu e que ficou tremendo no chão, ficou rangendo os dentes e também com a boca espumando, etc. Ele não sabe disso, o epiléptico. Não tem, é um apagão no cérebro. Então, no mundo antigo, as pessoas que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, diante de um ataque epiléptico, eles pensavam que era o demônio dentro da pessoa. No mundo antigo, e como a Bíblia é um mundo antigo, no mundo de Jesus,
os cristãos também pensavam que um ataque epiléptico era o Satanás, o demônio, entrando no corpo da pessoa. E Jesus pensava também da mesma forma. É por isso que eu digo aqui que a mentalidade de Jesus, a inteligência dele, era de um homem do século I, na Palestina, há 2000 anos. E o Augusto Cury disse que a inteligência de Jesus era uma coisa assombrosa. Jesus ali, que vivia naquele mundo no século I na Palestina, se tivesse uma inteligência assombrosa, ele já saberia que ataque epiléptico nada tem a ver com demônios. Nada tem a ver com o diabo entrando no corpo de alguém. Entendeu? É por isso que a mentalidade de Jesus era a mentalidade de um homem do século I na Palestina e nada mais. É fácil explicar isso. Se você pegar qualquer livro sobre epilepsia, você verá a informação de que no mundo antigo pensava-se que uma pessoa durante um ataque epiléptico estava possuída pelos demônios. E é isso aí que está no Novo Testamento, a ignorância. Entendeu? Coloque no Google, coloque no Google, na pesquisa assim, História da Epilepsia. Coloque aí e leia. Com certeza você verá ali no texto que no mundo antigo as pessoas pensavam que era o demônio que entrava na pessoa e que depois saía e ia embora. Era essa a ignorância do mundo antigo e é essa a ignorância do Novo Testamento atribuída a Jesus. Mais uma aí, dizendo que a inteligência de Jesus não era uma coisa assombrosa, como diz o Augusto Cury, entendeu? Era a inteligência de um homem do século I na Palestina e nada mais. Antes de fazer esse vídeo, eu procurei no YouTube só algum médico ali falando sobre a epilepsia e encontrei vários. E todos dizem a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Qualquer médico sabe disso, mesmo que não seja um neurologista, sabe disso. Que no mundo antigo, o ataque epiléptico era visto como manifestação do demônio, pela ignorância do povo. Então, eu encontrei um vídeo, vários, mas vou colocar aqui o link para você assistir depois. Tem apenas a duração de 4 minutos e 39 segundos o vídeo. Vou colocar aqui na minha página, para que você depois veja esse vídeo sobre epilepsia. Um médico, procurei aí o comum, um médico famoso, o Drauzio Varela. Então veja depois aí o que ele diz sobre epilepsia. E num dado momento do vídeo dele, do Drauzio Varela, ele diz que no mundo antigo pensava-se que uma pessoa durante um ataque epiléptico estava possuída pelo demônio. Ele diz isso aí na explanação dele, um médico, o Drauzio Varela. Escute aí o que ele diz, depois eu volto. A epilepsia é conhecida há séculos na medicina, né? E ela sempre teve uma característica de assustar os outros que estão perto e criou vários mitos, várias lendas. No passado se atribuía razões religiosas, ao demônio que tomava conta daquela pessoa. E se criou um estigma sobre a epilepsia que persiste até hoje, infelizmente. A epilepsia não é... Você ouviu aí o Drauzio Varela, o médico, dizendo que no mundo antigo o povo, como não tinha consciência, ou melhor dizendo, não tinha conhecimento sobre o cérebro, sobre as várias situações, os vários problemas que ocorrem no nosso cérebro, eles não tinham esse conhecimento, o homem antigo. Então, a epilepsia era desconhecida para eles. Jesus pensava que, durante um ataque epiléptico, era o demônio que estava dentro de uma pessoa. Viu aí? E os cristãos também. Isso, gente, é desconhecimento sobre o cérebro. Hoje, sabe-se muito bem o que é a epilepsia.
que é um curto-circuito que nas células nervosas do cérebro, células elétricas do cérebro, é um curto-circuito. Há ali uma interrupção, aí a pessoa apaga, depois volta. E a epilepsia, se não há cura hoje para ela, mas há como você controlar por meio de medicamentos. Se você tomar os remédios direitinho, dificilmente você terá aí um ataque. Dificilmente. Se você tomar os medicamentos direitinho. Nada de diabo entrando no corpo do ser humano, como Jesus pensava e os cristãos também. Então vamos aqui agora mostrar um ataque epiléptico aqui no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, está aqui capítulo 9, Lucas 9, versículos 37 a 43. Temos aqui um ataque epiléptico, na época aqui de Jesus. O Jesus, quando eu me refiro a Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Então diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, Jesus e os discípulos, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um homem que tinha um filho com problemas de epilepsia, aqui é epilepsia, ele chega a Jesus e pede que Jesus aí cure o filho dele. Vamos lá. Diz assim: suplico-te, Jesus, que vejas meu filho, porque é o único. Aí diz o pai: um espírito, olhe a ignorância do pai do garoto, epiléptico. Um espírito, veja bem, espírito. Um espírito se apodera dele e de repente, olha aí a epilepsia. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. A Irene, quando ela dava o ataque epiléptico, antes ela gritava, ela soltava um grito e caía. E de repente o menino grita e o espírito o atira por terra. Viu aí? A pessoa epiléptica, durante o surto, cai, dá um grito e cai ao chão. E o espírito o atira por terra. Ele dizendo aqui a Jesus: convulsiona-o, olha aqui, convulsiona-o até espumar. Olha aqui, a mesma coisa da minha amiga Irene, durante um surto epiléptico. Ela gritava, caía, fechava os olhos, trincava os dentes e convulsionava, movimento se estremecendo todinha no chão, as convulsões, olha aqui, convulsiona até espumar, e saía espuma pela boca da Irene. E tudo isso sem que ela tivesse consciência, em estado de inconsciência. Ela não se lembra de nada depois do surto. Veja aqui a epilepsia. Vou repetir. O pai dizendo que um espírito se apodera do filho dele, entra no filho dele, e de repente o menino grita. E o espírito, que é o demônio, o atira por terra, diz aí o pai, na ignorância. E esse espírito causa convulsões no filho dele. E o filho dele sai espuma da boca do filho dele. Olha aqui, dizendo, até espumar. E dificilmente o deixa, dizendo aí que demora o surto epiléptico, depois de o ter quebrantado. Ou seja, a vítima de um surto epiléptico fica depois totalmente quebrada, como se tivesse levado uma surra. E aqui o pai descreve a epilepsia completa. E o demônio, ele diz aqui, né, o espírito, dificilmente deixa a vítima, o filho dele, depois de o ter quebrantado. Ou seja, o demônio que entra no corpo do filho dele, provocando esses ataques epilépticos, depois deixa o corpo do filho dele. Vai embora o demônio.
Mas aí o corpo fica todo quebrado da pessoa. É tudo isso aqui a descrição de um ataque epiléptico na época de Jesus. E veja aqui o que Jesus diz. Vejamos a inteligência aqui de Jesus. Ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Aí o homem trouxe o filho. Quando se ia aproximando, veja aí, quando se ia aproximando, o demônio, olha aqui, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Quando Jesus aqui se aproximou do menino, aqui está dito que o menino teve um novo ataque epiléptico. O menino gritou, caiu ao chão, começou a estremecer, a trincar os dentes e também a sair espuma pela boca. Então veja aí, ó, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, olha aí. Jesus repreendeu o Satanás aí, o demônio, o espírito imundo. Curou o menino e o entregou a seu pai. Então você vê aqui um caso típico de ataque epiléptico. O pai chegou a Jesus dizendo que o filho dele era possuído por um demônio, que esse demônio fazia com que o filho dele gritasse e caísse ao chão e começasse a ter convulsões, até sair espuma pela boca, um ataque epiléptico. E ele diz que depois o demônio saía de novo do corpo do filho dele e o filho dele ficava todo quebrado, como se tivesse levado uma surra. Para o pai, isso era o demônio entrando no filho. E Jesus também entendia assim. Tanto é que você vê aí que Jesus expulsou aí o demônio do corpo do menino. O demônio foi embora. O demônio, o espírito imundo, o demônio foi embora. E o menino voltou ao normal e ficou curado, diz aí. Nunca mais teve esse ataque. Mais uma lenda bíblica aí. Então você vê, gente, que uma coisa é o mundo de hoje. Outra coisa é o mundo aqui do Novo Testamento. Há 2000 anos na Palestina, um atraso miserável, uma região marcada pelo analfabetismo, pobreza e ignorância. Durante um ataque epiléptico, repito, eles pensavam, os cristãos, Jesus também, durante um ataque epiléptico, eles pensavam que era o demônio entrando numa pessoa. E aí está a prova. E vem o Augusto Cury dizer que a inteligência de Jesus era uma coisa assombrosa. Jesus não estava com sua inteligência além do tempo dele, século I na Palestina. É por isso que ele pensava igualmente aos cristãos ali. Jesus pensava que durante um ataque epiléptico era o demônio, um demônio qualquer, que entrava no corpo de uma pessoa. A ignorância é tão grande que no Novo Testamento você vê ali inúmeros casos de cura feita por Jesus, inúmeros casos. E ali com vários problemas. Ali diz, Jesus curou um surdo. Aí diz, porque o demônio que entrou naquela pessoa era um demônio surdo. Quando diz Jesus curou um cego, é porque o demônio que entrou naquela pessoa era um demônio cego. Jesus curou um paralítico, é porque o demônio que entrou na pessoa era um demônio paralítico. Veja a inocência do que está aí no Novo Testamento, gente. Então dizer que a inteligência de Jesus era uma coisa assombrosa, isso não está de acordo quando você estuda com seriedade, com honestidade, os textos do Novo Testamento. Não há como passar uma borracha e apagar esses textos, não. Eles já são agora do domínio público. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo
mostrando que essa inteligência de Jesus nada tinha de assombrosa, como diz o Augusto Cury, entendeu? Então, depois agora desse vídeo, assista aí ao vídeo por completo do médico Drauzio Varela sobre epilepsia, apenas 4 minutos e 30 segundos. Muito obrigado.